Boa tarde, gente! Sejam bem-vindas a mais um canal do nosso Clube das Mães Solteiras. Primeiramente, quero desejar um feliz ano novo para todas vocês, que esse ano seja um ano verdadeiramente de mudanças, de quebra de protocolos, paradigmas, que possamos realmente fazer um ano bem melhor do que o que passou, certo? Hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês como tudo começou, essa minha trajetória aqui da maternidade, né? Para quem não me conhece, está chegando agora. Meu nome é Cintia Lorenzo, né? Eu sou mãe de um rapazinho de 10 anos, ele completou em setembro, 10 aninhos, e aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como começou essa trajetória, né? Dessa questão da maternidade. É importante também, eu acho que é importante falar um pouquinho para vocês. Eu vou mudar um pouquinho da posição, porque tem uma claridade aqui que está incomodando. Acho que agora ficou melhor. O que acontece? Eu fui uma pessoa que era bastante romântica, acreditava muito no amor. Ainda acredito, viu, gente? Não estou dizendo que eu não acredito, não. Mas eu era aquela romântica, assim, sabe? Que acreditava em contos de fadas, vamos colocar assim. Na verdade, eu imaginava tudo muito perfeitinho. E também vim de uma família cristã, evangélica, e a gente realmente preza muito por isso, né? Por essas questões. Então, eu namorei, noivei com uma pessoa, um rapaz, durante muito tempo. Se eu não me engano, foram uns 10 anos que eu vivi essa relação. Porém, eu tive uma grande decepção, uma decepção muito grande que me levou a meio que me fechar, né? Eu passei a realmente a namorar, mas eu não aprofundava essas relações, eram relações muito rasas, né? Não eram relações verdadeiras. Normalmente até mais da parte do outro do que da minha, né? Eu só não tinha mais aquele romantismo de antes, mas ainda tinha assim aquela questão da entrega e eu normalmente não tinha esse retorno. Então eram relações rasas que não me levavam a nada, só faziam com que eu perdesse, na verdade, muito tempo, né? Eu até não gosto muito de usar esse termo de perder tempo, porque eu acho que tudo que a gente passa na vida fica uma experiência, né? Não tem sentido você chegar em uma fase da vida e não ter nada para contar. Todo mundo tem alguma coisa para contar, todas nós, porque são as experiências boas ou ruins. Então, eu costumo dizer que eu perdi tempo no sentido de estar com alguém que não valia nada, né? Pelo menos naquela época, essa pessoa não valia muita coisa, não. Mas, como é que eu posso dizer? Eu tive essa decepção muito grande. E aí, o que aconteceu? Eu me fechei e passei a viver relações que era uma troca que não eram no mesmo pé de igualdade, mas eu também não era mais aquela pessoa de antes, tão apaixonada, né, tão encantada, enfim. Em um determinado momento, eu trabalhando já há um bom tempo no trabalho tal que eu estava, eu conheci uma pessoa e essa pessoa vivia dizendo que ia casar comigo, né? Encarnou em mim. Eu já tinha um tempo na empresa e ele chegou e ele ficava com esse papo. E ele me chamou logo de primeira assim a atenção, porque ele era muito alto, vistoso, né? Então eu achei ele interessante por isso aí. E eu já estava em uma relação também que eu não estava feliz, já estava querendo cair fora, a pessoa não queria nada com a hora do Brasil. Então aquele velho lenga-lenga que a gente já sabe. E aí eu me permiti conhecer essa pessoa. Porém, todavia, contudo, essa pessoa estava em um relacionamento e eu coloquei condição sim que eu só poderia avançar com ele se ele resolvesse a situação dele, já que ele estava dizendo que não estava feliz. Mas a todo momento eu deixei claro que eu não queria que ele fizesse nada, porque eu estava impondo uma condição, e sim por iniciativa própria dele. Então foi a conversa, né? E aí eu não levei muito a sério, na verdade eu estava meio que deixando rolar, né? Não levei muito a sério, mas ele foi e desfez, realmente disse que não estava feliz, desfez da relação, e daí nós começamos a namorar. Ele alugou um lugar para ele, né? Me pediu até ajuda para
mobiliar, deixar tudo como ele gostaria, tal, arrumadinho. Eu fui, ajudei e tal. Mas, sim, gente, em pouco tempo, eu não sentia ele na mesma vibe, não sentia ele feliz, completo. Então, eu já tinha questionado que se não estava bom para ele, que a gente, cada um fosse pro seu canto. E ele dizia que não, é porque é uma coisa nova pra mim, eu fiquei muito tempo casado e agora, né, eu tô recomeçando do zero, então pra mim ainda é estranho. Tá bom. Só que eu não tinha mesmo paciência nem maturação. Eu costumo dizer que até hoje eu não tenho essa paciência mais não. Depois a gente vai discutir em outro momento sobre isso, mas eu perdi um pouco de paciência com os homens, né? Eu acho que eles têm que ter mais pé no chão, serem mais decisivos assim nas escolhas, o que eles querem. Eu não tenho assim muito tempo, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu não tenho mais esse tempo, sabe, de adolescente, de jovenzinha, de ficar patinando ainda sem saber meio que o que quer da vida. Então eu não tinha essa tolerância. E aí, em outro momento que eu percebi que ele estava com essa mesma energia, essa mesma vibe, eu cheguei e questionei novamente e ele também me deu a mesma resposta. Só que para mim, eu disse, olha, não vai rolar, cada um vai para o seu canto. Em resumo, gente, fomos cada um para o seu canto e passado algum tempo, né, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi aquela confusão na minha mente, porque eu não planejei isso, né? Eu não esperava. E assim, como eu disse a vocês no início do vídeo, eu vim de uma família evangélica, cristã. Minha mãe sempre buscou inserir a gente nesse ambiente, né? Questão de espiritualidade, né? De buscar bons valores, né? De ambiente. Ela sempre teve essa preocupação. E realmente a gente, de certa forma, é, acreditava nisso, sim. Né? Eu não sonhei para mim ser uma mãe solteira. Eu não esperava isso. E de repente eu estava me vendo ali, né, com 34 anos de idade, grávida, sem estar casada, sem estar namorando. E como é isso? Né? Como é que se dá isso? Como é que eu vou desenrolar isso? Enfim, então eu fiquei mal, entrei em pânico, chorava muito, porque eu não sabia como é que eu ia dar conta disso, não sabia inclusive como é que eu iria falar à minha mãe sobre essa questão. Mas eu tive que criar coragem, eu já era adulta, eu já tinha o trabalho, e falar a real o que aconteceu. Não foi planejado e contei para ela. Para minha surpresa, minha mãe reagiu até bem demais. Minha família também ficou muito feliz. Eu, graças a Deus, tenho uma família acolhedora, uma família no sentido mesmo da palavra família, né? E ninguém entrou em julgamentos, mas a preocupação era só cuidar de mim, me ajudar. Nisso aí eu tive realmente todo esse apoio. Mas como eu disse a vocês, eu não vivia mais em conto de fadas, eu perdi esse encantamento. Então, para mim, eu sozinha me bastava, né? Quando eu contei ao pai do meu filho, ele, assim, né, tomou um susto, até porque ele já tinha reatado a relação dele, então eu estava certa na minha decisão. Mas aí ele ficou naquela confusão, querendo ver se ele conseguia resolver. Eu não quis que ele resolvesse nada, eu só queria comunicar a situação para ele e ponto final. Que ele assumisse o que cabia a ele e pronto. E assim foi, viu, gente? Ele tentou, investiu algumas vezes, mas eu estava muito certa e eu segui a minha gravidez muito bem. Muito bem. Até a profissional obstetra que cuidava de mim era uma pessoa assim de luz, uma pessoa maravilhosa, me deu muito apoio, a gente conversava muito dessas minhas dúvidas, dessas questões amorosas, e ela me apoiava bastante, a família apoiava bastante, e isso é fundamental. Eu sei que tem pessoas que não têm isso, eu sei que tem aí do outro lado pessoas que, né, até inclusive nesse momento está vivendo alguma gravidez que não tem apoio nenhum. Nesse aspecto eu tive esse apoio, né? Mas quais são as inquietações, né? Porque por mais que você também tenha apoio, a responsabilidade de criar um outro ser, uma criança, é sua.
qualquer situação que venha a ocorrer com essa criança, as pessoas sempre vão buscar recorrer à mãe. É sobre isso. E na minha realidade, eu tive esse acolhimento, mas não mudou o fato que era uma mãe solteira e continuo sendo uma mãe solteira há 10 anos. E são muitos os desafios, gente. Não é fácil, porque exige muito de você, como mãe, como mulher, como pessoa, você criar um outro ser, certo? Sozinha, porque eu sempre costumo dizer que Deus não fez nada errado. Deus fez o homem e a mulher, cada um para assumir o seu papel. Não estou vindo aqui com nenhum tipo de apologia, nem de discurso de nada, de gênero, nada, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando no sentido real mesmo. O homem, ele tem características próprias do homem e a mulher próprias da mulher. Eu falo referente num processo de criação. Vão existir questões que só o homem vai poder tirar com outro homem, esclarecer. Você cria um filho, eu digo você como mulher, você cria um filho, mas pode ter certeza que vão ter dúvidas. Se eu estiver errado, alguma de vocês, ou que já tenha filho mais velho, ou que esteja na mesma faixa que o meu, no processo, vocês vão me dizer aí, escrevam aí se eu estou mentindo em relação a isso, se eu estou enganada em relação a isso. Vão haver questões que só o homem vai poder resolver e explicar para o seu filho homem, seu filho menino. E vão haver questões que só a mãe, a mulher, vai poder explicar para sua filha mulher. É porque é do universo, é próprio, é natureza. Eu não tenho como entrar nesse mérito. Porque vão ter questões que só o homem vivenciou, como vão ter questões que só a mulher vivencia. Então, para tirar essas dúvidas, só o outro, né? Ou o homem ou a mulher, depender da questão. Eu estou falando sobre isso. Então, assim, eu tive que fazer esses dois papéis, eu sempre tive que exercer esses dois papéis. Sempre tendo que estar resolvendo várias questões, desde um corte de cabelo, desde essa questão, como é que eu posso dizer, da natureza mesmo masculina, que no caso do meu filho é homem, né, um menino. Então, eu tenho que cuidar dessas questões junto com ele e nem sempre é fácil de entender, porque eu estou falando A e ele está falando B. Entende? Porque eu não entendo plenamente. Aí a gente faz o quê? A gente lê, a gente pesquisa, a gente às vezes leva para uma terapia,